O dia em que Deus tocou no corpo de Tatiane. Tatiane tinha 32 anos quando começou a sentir que seu corpo estava se voltando contra ela. Tudo começou com uma coceira insistente nos braços após tomar um suco dietético no trabalho. Pensou que fosse alergia passageira, mas nos dias seguintes, cada vez que ingeria algo com adoçante, até mesmo um café com uma colherinha de açúcar artificial, seu rosto incha, os lábios formigavam e uma urticária vermelha e quente se espalhava pelo pescoço e peito. Os médicos diagnosticaram uma reação alérgica severa a adoçantes, algo raro e sem cura definitiva. Evite qualquer produto com aspartame, sacarina ou sucralose, disseram. Mas como? Adoçantes estavam em tudo, remédios, produtos diet, até em alguns pães industrializados. A vida de Tatiane virou um pesadelo. Ela trabalhava como caixa em um supermercado e, mesmo com cuidado, às vezes era exposta a partículas de adoçante no ar, como quando abria um pacote de biscoito dietético para um cliente. As crises vinham sem aviso, falta de ar, tontura, e uma vez quase desmaiou no meio do expediente. Os remédios antialérgicos ajudavam pouco, e os médicos falavam em anafilaxia, um choque que poderia ser fatal. Se não controlar, um dia você pode não ter tempo de usar a bomba de adrenalina, alertou o alergista. Tatiane chorava sozinha no banheiro do trabalho, com medo de morrer por um descuido. Foi então que sua colega de trabalho, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, percebeu seu desespero. Num dia em que Tatiane teve uma crise forte e teve que se afastar para tomar o remédio, Dona Maria se aproximou com um lenço na mão e uma voz calma. Minha filha, você já tentou levar isso a Deus? Tatiane olhou surpresa. Não era religiosa. Sua família ia à igreja só no Natal, e mesmo assim por obrigação. Mas a dor a fazia considerar qualquer esperança. Como assim, Dona Maria? Na minha igreja, a Congregação Cristã no Brasil, a gente ora e Deus ouve. Não tem show, não tem banda, não tem nada desse mundo. Só o povo de Deus, humilde, cantando hinos sem instrumento, como nos templos dos apóstolos. E lá, Jesus cura. Tatiane não sabia o que esperar, mas no domingo seguinte, vestindo a saia mais simples que tinha, um modelo longo que ganhara da mãe anos atrás, entrou pela primeira vez na congregação cristã. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira envernizada e janelas altas que deixavam entrar uma luz suave. Os irmãos e irmãs estavam todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo do joelho, cabelos presos, os homens de camisa social. Ninguém falava alto, ninguém ria de forma exagerada. Havia um silêncio reverente, como se todos soubessem que estavam na presença de Deus. O ancião, um homem de rosto sereno e barba grisalha, dirigiu a reunião com voz firme mas carinhosa. Primeiro, leram um capítulo da Bíblia. Depois, cantaram hinos à capela, sem nenhum instrumento, só as vozes unidas em harmonia. Tatiane não conhecia as músicas, mas sentiu algo estranho no peito quando ouviu aquelas palavras simples e profundas. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me força e vigor, não me deixes pecar. Ela não entendia muito, mas as lágrimas vieram sem chamar. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam e contavam, com voz trêmula de emoção, como Deus os havia livrado de doenças, dívidas, vícios. Um homem falou que fora curado de um câncer após ser ungido com óleo. Uma moça contou que Deus a livrara de uma depressão que quase a levou ao suicídio. Tatiane sentia o coração acelerar. Será que Deus poderia fazer algo por ela também? Na hora da oração, todos se ajoelharam. Tatiane imitou, tremendo. O ancião fez uma oração longa, pedindo por cada pessoa ali, pelos enfermos, pelos aflitos. Depois, perguntou: tem alguém aqui que precisa de uma oração especial? Tatiane hesitou. Mas Dona Maria, ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: levanta, filha. Deus está esperando por você. Com as pernas trêmulas, Tatiane se levantou. Sentiu todos os olhos sobre ela, mas não havia julgamento, só amor. Com voz quebrada, contou sua história. Eu tenho uma alergia muito forte a adoçantes. Os médicos disseram que não tem cura, que eu posso até morrer se tiver uma crise forte. Eu tenho medo, não sei mais o que fazer. O ancião se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e orou com uma fé que Tatiane nunca havia visto.
Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, que abriste os olhos dos cegos, que ressuscitaste mortos, olha para esta filha tua. Ela veio até ti com um coração quebrantado. Tocai nela, Senhor. Livrai-a deste mal. Que a partir de hoje, ela possa comer sem medo, viver sem medo, porque o Senhor é o seu médico. Em nome de Jesus. Todos eram em uníssono. Tatiane sentiu uma paz estranha invadi-la, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Agora, irmã, você precisa crer, disse o ancião. Não é pela nossa força, mas pela fé em Cristo. Volte na próxima reunião e nos conte o que Deus fez. Na semana seguinte, Tatiane ainda tinha medo. Evitou qualquer produto com adoçante, como sempre. Mas no sábado, enquanto arrumava a casa, encontrou um pacote de gelatina dietética que sua mãe havia comprado por engano. Normalmente, ela jogaria fora, mas algo a fez parar. E se? Com as mãos trêmulas, preparou a gelatina. Chegou a hora de provar. Seu corpo inteiro se preparava para a reação, a coceira, o inchaço, a falta de ar. Fechou os olhos, rezou baixinho: Senhor, se o Senhor existir, me ajude. E levou uma colher à boca. Nada aconteceu. Proveu outra. Ainda nada. Tatiane começou a chorar. Correu para o espelho, nenhum sinal de urticária, nenhum inchaço. Ela estava curada. No domingo seguinte, Tatiane voltou à congregação cristã com o coração transbordando. Desta vez, foi ela quem se levantou para dar o testemunho. Com voz firme, contou como Deus a havia livrado. Os irmãos loravam, glorificando a Deus. O ancião sorriu e disse: Isso não é surpresa para nós, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda opera milagres entre os humildes de coração. Naquela mesma reunião, Tatiane pediu o batismo nas águas. Queria se entregar completamente a Cristo. Poucos dias depois, vestida de branco, ela foi batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como manda a palavra. Quando saiu da água, sentiu que não era mais a mesma. Não apenas por estar livre da alergia, mas porque agora tinha uma família espiritual, um lugar onde era amada sem condições. A lição que Tatiane aprendeu não foi só sobre a cura física. Ela entendeu que Deus não olha para as aparências, mas para o coração. Na congregação cristã, não havia holofotes, não havia famosos, não havia nada que chamasse atenção para os homens. Só Jesus. Só a simplicidade. Só a fé. Hoje, Tatiane ainda trabalha no supermercado, mas agora com um sorriso no rosto. Sempre que pode, leva um pacote de gelatina dietética na bolsa para contar sua história. E quando alguém pergunta como foi curada, ela responde com a mesma humildade que aprendeu na igreja: Não fui eu. Foi Jesus. E ele pode fazer o mesmo por você. A vida de Tatiane mudou tanto que até seus colegas de trabalho perceberam. Antes, ela chegava cansada, com os olhos inchados de tanto coçar, sempre reclamando das dores no corpo. Agora, era a primeira a oferecer ajuda, a compartilhar um café ou uma palavra de ânimo. Muitas vezes, no intervalo, ela se sentava com as colegas e contava como Deus tinha transformado sua vida. Algumas escutavam com curiosidade, outras com ceticismo, mas nenhuma ficava indiferente. Um dia, Dona Maria, a gerente do supermercado, a chamou no escritório. Tatiane pensou que fosse por algum erro, mas, para sua surpresa, Dona Maria estava com os olhos cheios de lágrimas. Minha filha, eu vi você orando ontem antes de abrir a loja, disse ela, segurando um lenço. Eu nunca falei isso para ninguém, mas meu marido está muito doente. Os médicos não dão mais esperança. Você acha que esse Deus que te curou pode ajudar ele também? Tatiane não hesitou. Pegou as mãos de Dona Maria e orou ali mesmo, no meio do escritório cheio de papéis e planilhas. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, só um clamor sincero: Senhor, o Senhor conhece a dor dela. Toque no marido de Dona Maria como o Senhor me tocou. Dê a ela a mesma paz que o Senhor me deu. Naquele mesmo dia, Tatiane levou Dona Maria até a Universal. Não foi fácil convencê-la, a mulher tinha medo de igrejas, achava que era tudo fingimento. Mas quando entrou e viu pessoas simples, como ela, cantando com fé, algo em seu coração se mexeu.
Ela chorou durante toda a reunião. 3 semanas depois, Dona Maria voltou correndo ao supermercado, procurando Tatiane. Os exames do marido tinham melhorado inexplicavelmente. Os médicos não entendiam, mas o tumor havia regredido. Não era uma cura completa ainda, mas era um milagre que nem a ciência conseguia explicar. Eu não sei como agradecer, disse Dona Maria, abraçando Tatiane. Mas eu quero servir a esse Deus também. E assim, o que começou como a cura de uma alergia se tornou uma corrente de milagres. Os clientes do supermercado começaram a notar. Alguns, que antes só reclamavam das filas, agora perguntavam sobre a igreja. Tatiane não pregava, não forçava ninguém, só vivia sua fé com alegria. E isso era suficiente. Um jovem chamado Lucas, que trabalhava no estoque, se aproximou dela certo dia. Ele era viciado em drogas e já tinha sido demitido de vários empregos. Com vergonha, confessou: "Eu vejo você feliz, e eu quero isso também. Mas eu não sei se Deus vai me querer, depois de tudo que eu fiz." Tatiane sorriu e contou sobre o dia em que entrou na Universal pela primeira vez, cheia de dúvidas, sentindo-se suja por dentro. Falou do pastor que a recebeu sem julgamento, do abraço sincero das irmãs, da água que lavou não só sua pele, mas sua alma. Deus não olha para o que a gente foi, disse ela. Ele olha para o que a gente pode ser. Lucas aceitou ir à igreja. Não foi fácil, as primeiras vezes, ele sentia culpa só de entrar. Mas aos poucos, foi sentindo uma paz que não conhecia. Um dia, depois de uma campanha de jejum, ele chegou chorando para Tatiane. "Eu não sinto mais vontade das drogas. É como se algo tivesse arrancado isso de mim." Hoje, Lucas é um dos ajudantes mais dedicados do supermercado. E toda terça-feira, ele e Tatiane vão juntos para a reunião na Universal. A história de Tatiane não parou por aí. Sua mãe, que sempre a criticava por gastar tempo com igreja, um dia ligou desesperada. "Filha, seu pai está tendo um ataque do coração." Tatiane não teve dúvidas. Enquanto a ambulância levava o pai ao hospital, ela orou com a mãe pelo telefone. Os médicos disseram que era um milagre ele ter sobrevivido, o coração tinha parado, mas voltou a bater sem sequelas. Agora, aos domingos, a família toda se reúne não só para almoçar, mas para ir à igreja. A mãe de Tatiane, que antes zombava, agora chora de gratidão durante os cultos. "Eu pensava que igreja era lugar de hipócrita", confessa ela. "Mas aqui eu vi o poder de Deus na vida da minha filha, e agora na minha também." Tatiane ainda toma sua gelatina dietética, ainda trabalha no mesmo supermercado, ainda mora na mesma casa simples. Mas sua vida não é mais a mesma. Porque ela descobriu que milagres não são só curas físicas, são vidas transformadas. E que a maior riqueza não é o dinheiro, mas a fé que move montanhas. Toda vez que ela passa pela porta da Universal, ela lembra daquele dia em que entrou arrasada, sem esperança. E sorri, porque sabe, onde o homem diz a não tem jeito, Deus diz a eu tenho caminho. E esse caminho, ela agora trilha com uma família que não é de sangue, mas de fé. Uma família que cresce a cada vida tocada, a cada coração que se abre para acreditar. Porque no final, o maior milagre não foi a alergia que sumiu. Foi o amor que ficou. E foi nesse amor que Tatiane encontrou forças para fazer algo que jamais imaginaria possível: perdoar. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, ela entrou na igreja com um peso a menos no coração. O peso da revolta contra o pai que a abandonou quando ela era criança, da mágoa pela mãe que nunca soube demonstrar carinho, das palavras duras que ouviu por anos: "Você não vai ser nada na vida, sua filha vai sofrer igual a você." Mas na Universal, ela aprendeu que perdoar não era absolver quem a feriu, era se libertar. E foi numa noite de oração, com as mãos levantadas e lágrimas escorrendo, que ela sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi um barulho, não foi uma voz, foi uma paz tão profunda que ela soube: Deus tinha tirado aquele veneno de sua alma. Os anos passaram, e o que era uma menina assustada com uma alergia misteriosa se tornou uma mulher que ajudava outras mães a não desistirem. Tatiane começou a frequentar as reuniões de mulheres e, sem nem perceber, virou referência. Não por ter um cargo, não por ser rica, mas porque sua história falava por si. Quando uma mãe chegava desesperada com um filho doente, ela olhava nos olhos daquela mulher e dizia: "Eu sei como é. Mas Deus é maior. Eu vi."
E foi assim que, numa tarde de sábado, uma senhora chamada Marisa entrou na Universal arrastando os pés, com um envelope amassado na mão. Dentro, um diagnóstico: seu neto de 5 anos tinha uma doença rara, e os médicos davam poucas esperanças. Ela já tinha gasto tudo o que tinha em remédios, e o menino só piorava. Quando viu Tatiane, com aquele sorriso tranquilo, Marisa não aguentou: moça, me ajuda. Não tenho mais para onde correr. Tatiane não hesitou. Pegou a mão daquela avó, levou ela até o altar e começou a orar. Não com palavras bonitas, mas com a mesma fé que a salvou anos antes. Senhor, o Senhor conhece essa dor. O Senhor viu minha filha sofrer. Mas o Senhor é Deus de milagres, e esse menino vai viver. 3 semanas depois, Marisa voltou à igreja. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um exame nas mãos. Os médicos não entendiam, os números não batiam, mas o fato era um só: o neto dela estava curado. E quando ela abraçou Tatiane chorando, foi como se o círculo se fechasse. Porque o milagre que começou com uma mãe e uma filha agora se multiplicava em outras vidas. Hoje, Tatiane não é mais só a mulher que viu sua filha sarar. É a mulher que aprendeu a enxergar além das aparências. Quando alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé, ela responde com um sorriso: porque eu já estive no fundo do poço, e Deus me puxou pela mão. Agora, é minha vez de estender a mão para os outros. E assim, entre gelatinas dietéticas, turnos no supermercado e reuniões na igreja, Tatiane descobriu que o verdadeiro milagre não é só o que a gente recebe, é o que a gente se torna depois dele. Uma prova viva de que, quando Deus toca uma vida, essa vida nunca mais é a mesma. E que, às vezes, o maior propósito de um milagre é nos transformar em instrumentos para que outros também acreditem. O tempo passou, e o testemunho de Tatiane e Manuela não ficou só nas paredes da Universal. Ele ganhou asas. Um dia, enquanto arrumava as prateleiras do supermercado, Tatiane ouviu uma voz trêmula atrás dela: moça, a senhora é a mãe da menina que sarou daquele problema no sangue, não é? Era uma senhora de olhos cansados, segurando um papel amassado com um exame médico. Meu neto tem a mesma coisa. Os médicos falam que não tem jeito, mas eu ouvi sua história na rádio. Tatiane largou a caixa de produtos que segurava e abraçou aquela mulher como se já a conhecesse há anos. Vem comigo na igreja hoje à noite. Não é só uma reunião, é um encontro com quem pode mudar tudo. Ela não hesitou. Naquela mesma noite, a senhora estava lá, com o neto de 8 anos nos braços, chorando enquanto o pastor orava. E o milagre se repetiu. Dessa vez, não foi só a cura do menino que chamou a atenção. Foi o fato de que, semanas depois, a avó voltou com mais 3 famílias da vizinhança, todas com histórias de dor e desespero. Se Deus fez por eles, pode fazer por nós também, diziam. E faziam. Uma mulher com depressão profunda voltou a sorrir. Um homem que não andava há anos deu os primeiros passos no altar. Cada vida transformada era como uma pedra jogada num lago, criando ondas que alcançavam mais gente. Tatiane, que antes mal tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas, agora falava em público nos cultos, contando como Deus a tirou das trevas. Eu pensava que minha vida não tinha mais valor, que eu era só mais uma mãe fracassada. Mas Deus mostrou que Ele não desiste da gente. E se Ele não desistiu de mim, não vai desistir de ninguém aqui. Manuela, que antes era uma criança tímida e doente, agora corria pelos corredores da igreja, ajudando a distribuir Bíblias, abraçando os visitantes. Mamãe, a gente tem que contar para todo mundo, né? Porque se a gente não contar, como é que eles vão saber que Deus é real? A pureza da fé da menina comovia até os mais céticos. Um dia, o pastor chamou Tatiane em particular. Você já pensou em se dedicar mais ao trabalho de Deus? Tem um dom especial para alcançar pessoas. Ela ficou sem palavras. Quem diria que a mulher que já tinha pensado em desistir de tudo agora estava sendo convidada a ser uma obreira? Mas ela aceitou. Começou a visitar hospitais, levar a palavra para quem estava na UTI, orar por quem não tinha mais esperança. E os milagres continuaram. Uma tarde, enquanto orava por uma jovem com câncer em estágio avançado, Tatiane sentiu algo diferente. Não era só ela falando, era como se uma força maior estivesse agindo através dela.
A moça, que mal conseguia se mover, de repente sentiu uma onda de calor pelo corpo e, dias depois, os exames mostravam que o tumor havia sumido. Foi você que me curou? A jovem perguntou, incrédula. Tatiane sorriu. Não fui eu, minha filha. Foi Jesus. Eu só fui a mão que ele usou. A notícia se espalhou. Jornais locais começaram a falar dos milagres da Universal, e pessoas de cidades vizinhas passavam a viajar só para participar das reuniões onde Tatiane estava presente. Mas ela nunca deixou a fama subir a cabeça. Não sou ninguém especial. Sou só uma pessoa que decidiu confiar em Deus quando tudo parecia perdido. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Anos depois, Manuela cresceu e se tornou uma adolescente cheia de sonhos. Queria ser médica para curar o corpo das pessoas enquanto Deus cura a alma. Tatiane, agora uma obreira dedicada, viajava pelo estado levando testemunhos e orando por multidões. E a cada vida que se transformava, ela lembrava daquela noite em que, sozinha no quarto, tinha chorado pedindo uma saída. Deus não só deu a saída, ele a transformou na porta de entrada para que muitos outros encontrassem a luz. Porque milagre mesmo não é só a cura, não é só a vitória. Milagre é quando uma vida quebrada se torna um farol. E Tatiane, que já foi uma sombra, agora era uma chama. Prova de que, quando Deus escreve uma história, ele não faz só um final feliz, ele faz um novo começo. Para ela, para Manuela, e para todos que, por causa delas, ousaram acreditar. O milagre que não acabou. Anos depois, Tatiane voltou àquela pequena igreja onde tudo começou. Desta vez, não como uma menina assustada, mas como médica e missionária, acompanhada de Manuela, agora uma enfermeira que, inspirada por sua história, havia superado suas próprias batalhas. Juntas, inauguravam um centro de acolhimento para jovens em situação de vulnerabilidade, batizado de A Luz no Caminho. O nome não era por acaso. Ali, onde antes havia apenas escuridão, agora ardia uma esperança construída com lágrimas, fé e mãos estendidas. Na cerimônia, uma adolescente de olhos baixos, tão parecida com Tatiane anos atrás, aproximou-se hesitante. Doutora, o senhor diz que Deus muda histórias, mas a minha parece sem jeito, sussurrou, apertando um papel amassado com diagnósticos médicos e contas atrasadas. Tatiane sorriu, tomou suas mãos e apontou para o letreiro na entrada. Aqui, milagres são processos, não apenas momentos. Então, contou-lhe o que ninguém mais sabia, que, naquela noite em que chorou sozinha, Deus não apenas ouviu seu pedido, ele esperou por ela no silêncio, tecendo cada dor em propósito. O milagre não foi me tirar do poço, disse, foi me ensinar a transformar o poço em ponte para outros saírem também. Reflexão final. A vida não nos pergunta se estamos prontos para as tempestades, ela nos convida a dançar na chuva e aprender seus ritmos. Tatiane descobriu que Deus não apaga nossas cicatrizes, ele as ilumina, para que se tornem mapas para quem se perdeu no escuro. O verdadeiro milagre não é a ausência de lutas, mas a coragem de deixar que elas nos esculpam em faróis. Porque, no fim, a luz mais brilhante não vem de quem nunca quebrou, mas de quem se permitiu ser remendado com ouro. Lição de vida. Seu maior milagre não é o que Deus faz por você, mas o que Ele faz através de você, especialmente quando você acha que não sobrou nada para oferecer. Carregue suas histórias não como pesos, mas como chaves. Pois uma porta só se abre quando alguém ousa girar a maçaneta, e você pode ser essa mão.